sociedade caminha a passos acelerados e com a educação não seria diferente. A formação daqueles que educam é um desafio que extrapola as salas de aula. Há uma longa caminhada entre o diploma e uma educação que dialogue com a realidade atual. Momento de refletir sobre as contradições e potencialidades no universo do ensino. Eu acho que a escola, como projeto de sociedade, projeto de nação brasileira, ela se construiu em cima de uma lógica de que as famílias eram deseducadoras. Portanto, era preciso separar as crianças da sociedade, das suas famílias e levar para um espaço específico onde especialistas dariam conta de fazer esse processo de iluminação. A escola é um projeto iluminista nesse sentido. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. A profissão de professor ainda é uma profissão muito fechada, não é? O professor com os seus alunos na sua sala de aula, não é? Ora, a dimensão colaborativa é central, não é? E essa dimensão colaborativa é uma dimensão de trabalho com os outros colegas, de trabalho com os nossos pares, de projetos comuns, de encontrar essa zona de diálogo que seja uma zona de construção da profissão, não é? Se nós não evoluirmos nesse sentido, vamos ter muita dificuldade em fazer formação de professores e em transformar os professores para os desafios do século XXI. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. A escola ela vai se distanciando da sociedade como se a escola não fizesse mais parte desse ambiente social. Os internatos, eles são grandes modelos disso, né? De que as pessoas elas se isolariam, se formariam e depois seriam devolvidas melhores para a sociedade. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Nós, professores, temos também de ter muito cuidado com uma coisa. E esse cuidado é que nós alimentamos durante muito tempo um discurso que passou para os políticos, que era o discurso que a escola era o princípio da salvação do mundo, está a ver? E todos os problemas iam ser resolvidos na escola e qualquer problema, há um problema de droga, é na escola. Há um problema de ética, a escola é que tem que formar. Há um problema de valores, é a escola que vai resolver. Ora, a escola não vai resolver os problemas todos do mundo, está a ver? Não vai. Agora vai ter um papel muito importante, mas a escola vai ter que estar ligada à sociedade. Vai ter que ter uma ligação com a sociedade, com esse espaço público da educação, muito mais forte do que tem até agora, e é por isso que a metáfora da cidade educadora, da cidade que educa, não é? Da cidade que é ela própria educadora, é uma metáfora muito importante para nós, para dizermos que nós não podemos tudo, a escola não pode tudo. Pode muita coisa, mas não pode tudo. Ao mesmo tempo em que a escola ela produz a separação da escola da família, hoje nós professores nos angustiamos muito com a própria distanciamento da família da escola. A gente diz, a família não participa, a família não vem na escola. Mas a escola produziu esse distanciamento. Então, o desafio de hoje é reconectar, né, os saberes, as experiências dos pais, da comunidade, com aqueles saberes que são necessários para a nossa vida em comunidade, né? Então, acho que esse é o desafio da escola e do professor do século XXI. Você está confundindo as plantas, para que isso aí na orelha? Coloca um outro aí, coloca na orelha. Na orelha coloca a arruda. É, isso aí mesmo. Isso aqui é para me confundir no meio das plantas. Você quer pôr arruda, você vai lá na mudinha, lá no canteiro de arruda e pega um. Eles gostam dessas azedinhas.
Olha o tamanho. Tamanho, tá? Olha. Olha. Se tivesse 4 folhas, Leandro. Seria o quê? Um trem, 4 folhas, dá sorte, né? Mas eu já peguei um hoje. Tá, aqui na O. Não, na pé de casa. Dentro das universidades nós temos um problema muito sério de falta de identidade dos cursos de licenciatura, né, seja em qualquer área, né. Esses modelos de formação das licenciaturas bem próximo ainda do bacharelado, precisamos repensar esses modelos, né, e fazer um modelo de formação específico para o ser docente, que ainda está com uma identidade a construir, né? A distância entre teoria e prática é uma discussão permanente dentro da universidade. Há uma distância assim. Todos nós sabemos, em qualquer profissão, o profissional não sai da universidade formado. Ele se forma no trabalho, é no exercer da sua profissão que ele vai se tornando um professor. Nós temos que criar um diálogo que diz respeito a essa formação acadêmica, a formação do professor em relação aos planos, às matrizes que são propostas para ele, né, para ele que ele faça esse percurso inicial, e que também haja um diálogo nesse momento em que o professor, durante o percurso da formação inicial, pense que ele está chegando e sendo induzido a ser um profissional da educação. Um bom médico não é aquele que sabe muito da anatomia. Ele pode conhecer a anatomia toda do corpo humano, ser a pessoa que mais conhece dos ossos todos do corpo humano e ser um mau médico, não é? E, portanto, com os professores é a mesma coisa. Ele pode ter um conhecimento de 30 mil coisas, mas ser um mau professor, não é? Porque lhe falta este cruzamento entre as dimensões teóricas e práticas, esta vivência da profissão. É um grande desafio, é um desafio complexo, envolve, na verdade, uma questão muito séria. Nós, professores das universidades, precisaríamos estar nos despindo desse lugar da academia e dar espaço aos outros atores para que eles possam participar. Mas esse despir não significa abrir mão do que a gente faz. E essa nuance aí de como fazer isso, quer dizer, o que é o fazer acadêmico, o que é o fazer profissional, é que, na verdade, a gente tem que aprender a fazer. Eu acho que é uma lacuna, existe essa lacuna ainda. Mas a gente vai percebendo e vai vendo outras experiências em que a comunidade, ela faz a escola. E a escola é a comunidade. Ou seja, e a gente vai percebendo que esses modelos de educação, eles são modelos que dialogam fortemente com aquilo que está produzido na sociedade, com os valores, questiona os próprios valores sociais, mas ele não desconsidera a existência da sociedade. E aí, nesse sentido, essas experiências, como as escolas interculturais indígenas, elas têm a vantagem, né, um passo à frente, que é de fazer a articulação de teoria e prática, não como um projeto, mas como uma própria definição daquilo que é a escola. A escola, ela só existe porque ela articula a dimensão da teoria e da prática. Petinho era já pecah katruma dae mo ai te que nyandre copa nyo ino manam itu pecah tawa kuriro ai tu pecah nyambo wayang anda jikpai nyandre kunri kwamu ai Kaurenju Peka mu o tri Kaurenju
Nós temos a formação dos educadores indígenas, a formação dos educadores do campo, né? A formação de profissionais em diferentes polos da Universidade Aberta do Brasil. Então isso traz uma renovação desses referenciais, porque você tem que dialogar com contextos reais de inserção, de atuação profissional e com sujeitos diversos também que muitas vezes a universidade desconhecia. Eu diria que essas formações que nós tivemos nos últimos anos, elas trouxeram muitas inquietações para a Faculdade de Educação, porque se descobriu outras formas de fazer essa formação, outras formas de dialogar com esses sujeitos e, inclusive, reconhecer saberes tradicionais que existem nesses campos de atuação profissional. Em vez da escola era a metáfora, como um templo do saber, não é? A escola como esse prédio, que é um templo onde está o conhecimento, onde vamos formar as crianças, pensarmos na escola como uma capilaridade, como um lugar que está em todo lado, que está em todas as casas, que está em todas as ruas, que está em todos os lugares. E essa capilaridade é uma capilaridade mais importante do que a ideia da escola templo do saber, da escola onde tudo se concentra do ponto de vista do conhecimento. Temos que fazer um movimento de infiltrar a dinâmica educativa nesse espaço público da cidade, nesse espaço público da educação. A escola está em transformação porque a sociedade está em transformação, mas uma transformação profundíssima, não é? Em particular por causa das realidades do digital. O digital é muito importante, não por razões tecnológicas, a tecnologia não me interessa, mas porque o digital tem uma relação com o conhecimento, um acesso ao conhecimento, tem uma dinâmica de relação entre as escolas, entre as pessoas, que vai transformar muito a nossa vida. A gente vive num contexto de muita tecnologia, os estudantes aprendem muito através do Google, através da internet, não é? E questionam o nosso saber também. Tudo isso é um desafio para o professor. Apesar das novas tecnologias, mídia e a variedade de informação que a gente tem na internet, até na televisão e tudo mais, nada substitui um professor. Ninguém vai aprender uma profissão sozinho, né? Eu acho que realmente a gente tem muitas informações, essas questões de videoaulas, cursos online, isso tudo é muito importante, mas o papel do professor como ali mediador do conhecimento, como alguém para instruir, eu até brinco que tem as pedras e ele precisa ensinar a passar pelo aquele caminho das pedras. Não adianta simplesmente eu ter a informação se eu não tenho um direcionamento, né? É uma informação para transformar em conhecimento, existe um processo e é esse papel do professor, eu acredito. Formação construída a partir de vivências. Essa é a proposta da residência docente, alternativa para fortalecer uma prática de ensino para além dos muros da universidade. Os anos decisivos para a vida de um professor são os primeiros anos de exercício profissional, não é? Isto é o que é decisivo. O mais importante na nossa vida como professor são esses anos. Porque é nesses anos que nós construímos uma identidade como professor, que nós construímos uma rotina como professores, que nós incorporamos a profissão, que nós transformamos um saber científico, um saber pedagógico, num saber profissional, num conhecimento profissional. E, portanto, esses anos implicam um entrelaçamento, implicam que o jovem professor dialogue com os professores mais experientes, implicam um diálogo com os professores universitários. E é esse diálogo, tempos na escola, tempos na universidade, presença num lado, presença no outro lado, que as dinâmicas de residência docente nos trazem e, nesse sentido, elas são muito importantes.
projeto que visa trabalhar a formação específica do professor. Então, aquele professor que é da área de matemática, ele vai estar junto com outros professores de matemática, desenvolvendo atividades, participando de estudos, de reuniões, aprendendo a ser professor dentro da profissão com outro professor. Então é uma troca, nós aprendemos com esses professores e eles aprendem um pouco da nossa dinâmica e da nossa rotina. Então, além desses conhecimentos específicos da área, ele participa de atividades que fazem uma formação mais ampla. Busca fugir daquele modelo de formação continuada, em que tem a universidade, a academia, como um local de esclarecimento de quem está na educação básica, né? Nós fugimos desse padrão, pensando muito mais num diálogo entre pares, entre professores que atuam na educação básica e que vão pensar, que vão refletir sobre os desafios que a educação básica nos coloca. Eu vim para o centro pedagógico porque eu entendi que eu preciso de mais formação. Eu recebi uma formação teórica muito importante, mas eu acredito que ainda o professor precisa se renovar. Precisa de buscar novos conhecimentos. É o pessoal junto com esse profissional. Nós estamos aqui porque nós gostamos, nós amamos o que fazemos. Aqui na escola ofereço um GTD que chama o bordado e a troca de experiências narrativas, onde toda semana eu me reúno com elas uma vez por semana, no caso são só meninas dessa vez, nesse momento do curso que eu estou oferecendo, onde a gente, além de bordar, fazer uma atividade tradicional, elas também conversam e falam sobre aquilo que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. O espaço é muito mais de conversa do que de bordado propriamente dito. O bordado é só um meio de fazer isso. E aí a pergunta é como que eu, enquanto professora, fui me enveredar por aí, sendo uma professora de geografia. Por isso, porque eu acabei entendendo que para alcançar uma dimensão mais plena da minha disciplina, eu também tinha que explorar outras possibilidades, outras narrativas, outras produções estéticas que não fossem só as que a geografia me possibilitava, né? A minha formação, que eu faço licenciatura, me dá alguma base das teorias que podem ser aplicadas na escola. Algumas teorias assim, que saem do tradicional. Porque normalmente o aluno, o professor só dá aquele conteúdo e o aluno absorve. Não tem aquela interação do aluno construir o seu próprio conhecimento no decorrer do tempo. E a robótica dá essa oportunidade do aluno poder construir o que ele quiser. Então ele constrói seu conhecimento, não existe certo nem errado, existe um objetivo que ele pode alcançar durante a disciplina. Eu faço TD de robótica desde o ano passado, eu comecei no iniciante e foi bem bacana, porque eu desenvolvi algumas habilidades com o computador e até a questão do trabalho em equipe, porque é muito importante, cada um tem sua tarefa e tem o líder, a pessoa que monta, quem organiza, e é bem bacana, porque é uma experiência uma experiência nova pra gente, que a gente aprende coisas diferentes, alunos, e é bacana o professor, que ele está aprendendo a ser professor. Esse movimento de sair da sua realidade imediata e ir para uma outra realidade exige cautela, porque aqui também nós vivenciamos problemas, né? Nesse universo aqui, com todas as potencialidades ou com todas as nossas, aquilo que a gente tem de positivo, a gente também tem questões que são desafios que a gente tem que todo dia estar lutando para superar. Os professores vivem este paradoxo, não é? Que há muito discurso sobre o professor, muita retórica sobre o papel do professor, mas depois a profissão é muitas vezes desvalorizada, desprestigiada, do ponto de vista salarial, do ponto de vista das condições das escolas. O projeto pedagógico ele é importante, mas, no entanto, que esse projeto vise sempre o sujeito, sempre a pessoa humana. Eu vejo que isso, às vezes, a gente fica muito na parte
teórica e esquecemos um pouco as dificuldades que cada um tem. Não consigo pensar que um professor que se acomode, ele dê conta de superar esses desafios. Mas também é um movimento que tem que partir de outras frentes de luta, né? De luta por melhores condições de trabalho, porque aí envolve questões que são trabalhistas, questões que são do âmbito governamental, né? Dos direitos, de todo o processo que envolve o exercício efetivo, né? da profissão, né? Da docência. Então, se eu quero modificar isso, se eu acredito que necessita algum tipo de aprimoramento, eu tenho que partir do que ele faz. Eu não posso achar que eu levo ele num auditório, contrato um pesquisador ou um intelectual e isso vai gerar essa transformação. Muitas vezes nós preparamos as nossas aulas num afã de desenvolver determinados conceitos, procedimentos com os alunos e muitas das vezes a gente não consegue cumprir o que planejamos voltados para a questão mais atitudinal, numa dificuldade de que os alunos, né, que os estudantes percebam significado mesmo do porquê estar aqui na escola, nesse desenvolvimento desses conceitos, nesse aprendizado. Então, os desafios de ser docente, eu acredito que são imensos, né? A cada dia eles se renovam e se multiplicam. Muitos chamam de ideologia, né? E eu vejo essa ideologia de uma escola diferente, em que realmente a gente possa estar trabalhando de uma forma e que acompanhamos as necessidades desse aluno de hoje, do século XXI. Podemos capacitar miles de docentes e invertir millones en materiales y nuevas metodologías. Pero el secreto es la mirada de cada ser humano sobre los otros, lo que hace y lo que es. A nossa revista, Elas por Elas, que agora completa 9 anos de edição, ela tem sido e é um instrumento de luta e de resistência mesmo, como uma mídia vinculada a uma entidade associativa, que é o nosso sindicato, o Sindicato dos Professores. Então ela cumpre um papel e abre um espaço para que temas e temáticas de gênero possam ser abordadas de forma consistente. Ficar ao lado das meninas, né, dessas mulheres poderosas que estão aqui, me senti muito lisonjeada, muito honrada, porque é uma coisa diferente, coisa que nunca aconteceu. Por muito tempo, a gente que é travesti transexual, a gente tem esse sentimento de inferioridade. A gente não se sente como as outras pessoas, a gente se sente menos, a gente acha que não tem valor nenhum no mundo, na sociedade. A partir do momento que você se vê sendo reconhecida, você se vê numa capa de revista, a sensação que eu tive assim foi... Eu nunca havia pensado nisso um dia que eu teria essa visibilidade. Homenagear essas mulheres que fazem luta e resistência a cada dia, a cada minuto, nos seus trabalhos, nos seus lares, com seus filhos. E apresentar essa revista à sociedade para que se debata a questão do gênero e a importância do discurso da diversidade dentro das escolas é para o Sindicato dos Professores um prazer muito grande e uma alegria de poder produzir essa revista. Surgiu a campanha Flores no Cárcere, que foi o nome que a gente deu para essa campanha dos absorventes, e que a gente, em todo debate onde a gente vai, a gente está sempre arrecadando absorvente, sabonete, desodorante, para poder estar levando para essas meninas. Essa comenda que eu recebi, ela é de todas nós, porque nós somos todas lutadoras, nós estamos ali todo dia, com garra, com luta, com fé e acreditando, porque eu acredito num mundo sem prisão. Eu acho que ainda vai chegar um tempo que a gente não vai precisar desses cadeião, essas masmorras que a gente tem aí, para encarcerar os negros, os pobres, os moradores de periferia, que é essa população carcerária que a gente tem.